Continuando aqui a preparação da bancada, onde a gente vai embutir o forno e o fogão e mais as outras coisas que pertencem aqui a ela, vamos fazer a divisão ali das portinhas das gavetas e ajustar aquela medida do plano de corte, né, que a gente tinha visto lá no vídeo anterior, que era da chapa grandona lá, que não ia dar certo no comprimento padrão de uma chapa dos fabricantes lá do MDF. Então tá, eu vou ter aqui nessa representação as gavetas, duas portas e mais aquela outra portinha, né? Ó, o que eu vou considerar lá na medida total? A gente vai ter que ajustar aquele outro cantinho da bancada e considerar as medidas de desconto que vai ter entre os vãozinhos aqui das portas e das gavetas. Eu vou usar lá como exemplo, e isso eu uso também nos projetos, assim, quando eu tenho que dividir uma estrutura com mais de uma porta, né, usar dobradiça ou corrediça, geralmente com 5 milímetros, esse vãozinho que fica, tá? Então lá eu vou ter que considerar 1, 2, 3 espacinhos, né, que é a área de divisão ali de onde vai ficar as divisórias. Vamos fazer isso agora. Tá, primeiro eu vou ajustar esse canto aqui. Esse canto, ele vai ter que ser assim, ó. Deixa eu encostar uma pecinha ali. Como a gente não precisa de uma medida tão grande como essa daqui, a gente vai precisar, pelo menos, eu vou deixar então com 45 milímetros de largura para cada um dos lados. Então eu faço o seguinte, eu posso copiar as pecinhas, daí eu edito ela só para ter uma referência aqui. Ó, assim e mais uma aqui. Beleza. Aí eu posso usar sarrafinhos de engrosso para fazer isso. Ok. Aí a partir dessas medidas, o que eu tenho que fazer aqui? Ó, como a minha portinha vai ter que abrir para o lado de cá, deixa eu mostrar aqui. Ela abre para esse lado aqui, para mim ter acesso e chegar assim nesse ângulo lá no canto, eu tenho que colocar uma dobradiça aqui nesse lado. Então eu tenho que ter uma ripinha que serve de batente, pelo menos para receber essa dobradiça, certo? Pelo menos 75 milímetros já dá certo. Então eu vou deixar aqui 75. Aí eu edito essa peça. Vocês viram, para quem está acompanhando desde o primeiro vídeo, né? Como é importante a referência lá e a gente, enfim, não precisa criar já desde o início do projeto peça a peça tudo certinho. A gente pode ir criando as coisas mais lógicas aqui e editando para fazer a modelagem de como vai ficar. Ok. Então aqui, ao invés de usar essas peças grandonas, que eu usei só para referência, eu posso fazer aquele sistema de L de cantoneira, beleza? Fazendo o seguinte, puxa a espessura aqui, posso fazer um desenho apenas, começar ele aqui. Eu vou puxar então aqui lá vem 30, só para fechar aquela área. E aí vai lá para cima, encosta aqui. Beleza? Aí essa daqui, para ficar uma superfície lisa, eu posso editar essa peça, colocar ela mais para dentro. E essa daqui avançar por cima dela, porque daí a emenda fica pelo lado de dentro. Fica melhor. E eu tenho os 45 iniciais, certo? Ok. Como aqui eu vou ter que usar vai ser gavetas e corrediça, eu preciso dessa lateral diferente lá do forno, né? O forno vai ficar embutido e a minha peça lateral tá mais pro lado de dentro, certo? As ripinhas ficaram pro lado pro lado interno, né? Não pro lado de fora. Lá vai ser o contrário, eu preciso deixar as ripinhas pro lado de fora. Tipo, eu tenho que cobrir esse vãozinho aqui de fora do módulo, porque aqui dentro eu preciso de toda a superfície da lateral para encostar as corrediças, já que vai ser gaveta. Então, como eu tenho esse espacinho aqui que é de 30, eu vou manter ali pro outro lado também 30, porque senão eu acho que vai ficar meio feinho, se deixar os dois lados, ó. Então aqui também tem 30, então eu vou ter que fazer um esqueminha aqui para fixar essas
essas partes ali também. Começando aqui, deixa eu só ocultar então ocultar essa parte, ocultar essa daqui, ocultar essa. Todas elas aqui fica melhor de eu chegar na bancada. Ocultar. O que daria para fazer? Tipo um engrosso só para preencher esse vazio. Nem precisa ser com uma peça inteira, né? A gente poderia tipo usar os sarrafinhos que vai sobrando dos planos de corte. Ó, vou usar um sarrafinho aqui. Tanto faz se ele for colado ou parafusado. É só um preenchimento mesmo. Vem para cá e encosta aqui. 2 já é o suficiente, que é os 30 lá, né? Aí eu posso pegar e colocar mais 2 aqui, ó. Beleza. Só que aqui tem aquele vãozinho. Então eu acho que eu deixaria pelo menos mais uns 2 aqui. Não sei muito bem a distância. Se bem que esses 2 aqui eu posso ajustar também, tá? Mas é só ripinhas. Eu vou deixar inicialmente aqui por causa da cantoneira que vai fixar esse módulo aqui no outro. Agora eu posso reexibir tudo. Só ocultar as paredes. Deixa eu tirar as linhas guia também, porque aquelas ali eu não vou usar mais. Aí, vejam, eu fiz o L bem na medida exata, certo? Só que eu gosto de fazer esse L que vai receber o módulo externo pelo menos um pouquinho maior. Ou seja, com a medida de espessura aqui para dentro, um pouquinho maior, ó. Porque ele já serve de batente para encostar naquelas ripinhas. E se eu precisar tipo de um ajuste, se eu tivesse uma parede um pouquinho torta lá, eu tenho essa margem de folga tanto para ele ficar um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos. Então, às vezes, se deixar bem no limite ali, pode ser que você tenha um probleminha na hora da montagem. Então, por isso que eu estou fazendo ele um pouquinho maior. Beleza? Aí aqui, para deixar ele um pouquinho mais reforçado, do mesmo jeito, eu faria... Esse daqui é uma das maneiras, tá, gente? Como vai sobrando esses pedacinhos, a gente pode fixar ela porque trava o L, ó. Aí sobe com mais uma pecinha ali em cima. Inclusive essa espessura eu vou fazer até a medida da ripa aqui de cima, ó. A de baixo também. Porque eu vou precisar dessa espessura logo na sequência para fazer a prateleira. Beleza, então aqui vem mais. E por enquanto eu estou usando só o sistema de... considerando as sobras do projeto e pecinhas em L, né? Beleza, aqui vem mais um L. Vamos fazer mais uma peça de L aqui também. Faz um L aqui, 15 de espessura. Faz o outro L agora do contrário, ó. Puxa uma linha guia, posso desenhar apenas um pedacinho aqui. Puxar a medida que eu quero, independente da medida que você vai fazer, tá, gente? Isso daqui é uma coisa que você tem que ver depois as suas sobras aí. Ok. E também fazer as pecinhas de L para fixar a cantoneira, travar a cantoneira. Uma em cima e uma embaixo, mais uma no meio, para esse tamanho já é o suficiente. Aí, vamos encostar ali. Então vejam que eu já tenho a estrutura para receber isso. Encosta o módulo, ali ele fica oco ali no meio, né? Porque assim a gente otimiza os materiais e utiliza só as sobras para fazer isso. E dá para parafusar tanto por aqui, tanto por aqui, beleza? Aqui eu também preciso fazer o preenchimento, ó. Então eu posso usar as ripinhas também ali do lado, vai ser a mesma. Só para preencher. Ó, encosto aqui e essas mesmas ripinhas eu vou levar lá para a parte de trás agora, encostar elas aqui. Aí preenche todo o espaço vazio e fica oco ali no meio. Muito bem. Agora eu vou ajustar essa medida aqui como eu já tenho todos os cantos definidos, a medida das gavetas e das portas. Vamos lá para o modelo, visualizá-lo, para a gente considerar lá algumas medidas. Então, como eu tinha falado antes,
eu vou ter que pegar a medida total lá e descontar os espacinhos que fica entre cada uma das coisas aqui. Um espaço de 5 milímetros, mais 5, 10, mais 5, 15. Então 15 milímetros. Eu vou dividir lá, mas se eu achar que as portinhas ficarem muito estreitinhas, eu posso deixar então apenas as gavetas e duas portas, né? Mas se ficar com uma medida legalzinha, aí eu deixo como tá aqui. Essas coisas a gente vai descobrindo só na hora que vai fazendo a parte técnica, tá, gente? Mas vamos lá, vamos descobrir isso agora. Bom, inicialmente eu teria duas divisórias aqui, né? Aí eu vou considerar uma medida de avanço aqui dessa porta com 5 milímetros na borda daquele canto. E vou seguir esse padrão de 5, tanto embaixo como em cima e nas laterais. Por isso eu vou dividir ela com linhas guia primeiramente, ó. 5, 5 e 5 aqui também para as gavetas, que vai avançar aqui. Beleza? Agora eu posso pegar essa medida dentro da área que eu tenho de referência, ó. Ela deu 14,60, 1,46 m. Então pego esse 14,60, abrir a calculadora, 14,60 menos aqueles 3 vãozinhos, né, que dá 15. Aí eu posso dividir por 4 para ver qual o resultado que vai dar. 361,25. Então eu vou fazer o seguinte, vou arredondar para 361 as duas pontas, que ali no meio, onde tem aquelas outras duas portinhas que fazem parte do nicho ali da pia, a medida que sobrar eu vou fazer dividir aquelas duas portas. Beleza, 361 é uma medida legal para fazer as portas. Não fica muito fininha, né? E nem muito larga também. 361 vai ser a medida. Ó, vou traçar uma linha de 361 para cá. E para não trabalhar com medida quebrada também, a gente já está trabalhando em milímetros, daí vai dividir o milímetros ainda, aí na hora do plano de corte complica um pouco. Ó, eu coloco aqui, e como essa lateral eu estou considerando aquela folguinha de 5 milímetros entre cada uma, eu avanço mais 5 para cá, beleza? Aí vai dar certinho a divisão. Aí de lá para cá, eu traço mais uma linha novamente de 361, que é a minha referência. Você tem que cuidar para ela não sair na linha torta aqui no eixo vermelho. 361, aí eu pego essa divisória, encosto ela aqui em cima do 361, e aí eu boto mais 5 pro ladinho aqui, para dar certo a medida. Ó, beleza. É isso aí. Aí eu já posso ajustar os meus gabinetes aqui conforme eu tinha falado lá no início do vídeo, né? Já que eu tenho as divisórias aqui. Então vamos fazer primeiro, deixa eu ver. Aqui eu tenho que decidir, né? O que vai ser o quê? Mas eu vou fazer as gavetas aqui. Aqui eu vou fazer mais uma divisória para as portas. Sendo assim, eu consigo ocultar essa parte aqui. Vocês já vão entender o que eu vou fazer. Aqui vai ser um módulo, até aqui. Reexibir aquela peça e edito ela até aqui. Ó. São módulos diferentes, né? Eu tenho que fazer isso também para as peças ali de baixo. Tanto para a peça de baixo como para a peça de cima. Já estou deixando ela bem prontinha, tudo pronto para o plano de corte. Então essa peça vem até aqui e a partir, posso criar uma cópia dessa peça, ó. Pegar lá naquela ponta dela, trazer ela para cá, encostar ali e editar esse engrosso até o final aqui do módulo. Estou mantendo aquele espacinho de 2 centímetros aqui da ponta para o móvel encaixar, né? Beleza. A mesma coisa eu preciso fazer para cima. Ó. Como eu já tenho aquelas ripinhas lá, eu vou deletar essas aqui, todas elas, e trazer essas duas aqui para cima, que é mais fácil, né?
trago elas para cá. Só tem que subir mais um pouquinho, ó. Sobe mais um pouquinho, ajusta ali a altura. Ali, e empurra elas para trás, né? Até aqui. Beleza. Deixa eu ver quanto que ela tá. Eu tinha feito com 80 antes. Embaixo ela tá com 90. Então aqui eu vou diminuir 10 milímetros de cada uma. Aí fica... E aqui eu só posso selecionar as duas, fazer ripa dupla. Posso selecionar as 4. Opa. Agora sim, copiou. Encostar aqui atrás. Oculto, vou apagar as guias que eu não vou usar mais. E aí está. 2 bancadas individuais, e na hora da montagem, gente, o que eu faria? Eu nem passaria a fita de borda aqui nessas partes onde elas estão sendo unidas, ó. Nas demais, sim, mas eu deixaria para fazer a fitagem antes de montar esses 2 gabinetes. Eu coloco as 2 bancadas lá na parede e depois passo uma fita de borda aqui na face frontal, nessa parte aqui, para parecer dar a impressão de uma peça única, certo? Então é isso. Já resolvemos a questão da parte estrutural para a chapa do MDF. E se você fosse movimentar isso, levar para um apartamento, né, e não soubesse, né, se ia passar lá nas escadas ou no elevador de serviço, assim já ia passar, beleza? Ok, vamos continuar e fazer as gavetas agora. Só que aqui eu vou fazer então essas gavetas, a frente da gaveta avançando um pouquinho mais até aqui, só para manter aquele espacinho, certo? Ó, eu vou fazer assim, ó, 5 da porta. Primeiro eu vou fazer a porta e depois eu faço as frentes de gaveta. 5 aqui, 5 aqui e 5 aqui nessa outra borda. Dobradiça curva teria que usar aqui. Ela está avançando só 5, apesar de que ela tem regulagem, mas para medida de projeção 5 milímetros dá. Ok. Aí, ó, eu vou pegar essa portinha aqui e vou trazer ela até aqui. Puxa a espessura. Aqui eu vou dividir no meio essa área, porque tinha dado uma diferencinha, né? Eu, como arredondei antes lá as medidas laterais, aqui eu tenho 713, vamos dividir aqui então, 713 menos 5, quanto que dá? 708. Divide por 2, dá 354. Mudou um pouquinho por causa do módulo, né? Que tem uma outra espessura aqui, ó. Mas visivelmente elas não ficam assim, não é muito grosseiro essa medida de largura. 354 dessa porta, daí eu crio ela e a outra vai ser igual. As duas da ponta ficou com uma medida e aqui no meio outra medida, mas está bem aproximado. Aqui. E aí eu posso pegar essa outra portinha e encostá-la aqui, só tem que avançar aqueles... Ah, eu já tenho a medida ali de 5, ó. Pego naquela pontinha e encosto aqui nos 5 milímetros. Assim tudo fica com um vão de 5 entre cada uma delas. Ok. Aí, as frentes da gaveta, eu teria que fazer um esqueminha aqui diferente, ó. Para manter esse vãozinho de 5, eu vou deixar aqui 5. A minha frente de gaveta, ela vai ser um pouquinho maior, recobrir um pouquinho mais da borda aqui nesse lado. Só que visivelmente, como o sistema não interfere em nada, né, o tamanho da frente da gaveta, eu acho que fica melhor para os olhos de quem está vendo ter esse espacinho do que deixar um vão maior aqui. Eu acho que ficaria meio estranho. Aí na hora de fixar as frentes da gaveta, faz esse ajuste. Ali vai avançar 5, aí eu venho aqui, pego a medida total da área, ó. Eu tenho 775. Aí o que eu tenho que fazer para você entender?
como eu terei 4 gavetas, 1, 2, 3, 4, eu tenho 1, 2, 3 vão entre elas. Cada vão de 5 milímetros, dá um total de 15, né? Então eu pego lá a medida total, que é de 775, menos o 15 de espessura de vão, e divido pelo valor de 4, eu tenho medidas de altura para as frentes da gaveta de 190. Vamos fazer lá agora 190 nas frentes da gaveta. Traçar inicialmente uma linha de referência, 190. Aí venho aqui e encaixo ela até aqui, ó. Puxo a espessura, crio o grupo. Aí eu posso duplicar essas gavetas agora aqui para cima, deixando sempre aquele vãozinho de 5 entre cada uma. Aí também peguei as duas agora só de uma vez, né? Costa aqui. Deixa eu ver se ela já ficou com um vão. De 3, não, é 5. Costa aqui, sobra 5 para cima. E aí está, tudo alinhado. Apesar de que aquele vãozinho ali, aquela união, né? Como eu falei, no projeto não aparece porque a gente passa a fita de borda. Aí assim fica tudo ok. Eu tenho todos os cantos feitos. Aí vamos fazer aqui já a outra gaveta. Que ela vai avançar e você vai ver como se comporta. Ó. Veja, eu vou avançar aqui 5, ó. Então eu tenho um espaço de vão, ó, entre a porta e a gaveta. Se eu puxar essa gaveta, ela não pega na porta. Consequentemente, por causa desse vãozinho, quando eu abrir, essa porta também não pega na gaveta, né? Então por isso esse espacinho aqui no canto. Vamos fazer 5 aqui. Lá no modelo inicial, eu tinha feito 2 gavetões aqui nesse gabinete. Mas eu prefiro fazer o seguinte, ó. Antes de fazer essas laterais, eu tenho que ter certeza se o meu forno vai caber aqui com a medida de largura. Lembra? Porque eu ainda não fiz o recorte do tampo. Então é melhor a gente fazer isso primeiro, porque antes de fazer as gavetas, certo? Então vamos lá. Vamos fazer aqui a medida do tampo do forno e tirar essa prova real para ver se vai dar tudo certo. Se eu não ter que alterar a medida de largura aqui desse... Aí, se eu tiver que alterar, eu vou ter que botar ele mais para cá ou mais para dentro, né? Enfim. 5 para o lado. Vou manter o mesmo padrão, né? E 5 para baixo. Aparecendo a minha linha guia. Não está aparecendo. Vamos de novo. E 5 para baixo. Então, dentro dessa área, eu construo aquele tampo que tem que fazer o recorte para receber o forno, para fechar essa parte da frente, né? Puxa a espessura com 15, crio o grupo, apago as guias e aí está. Bom, se eu fosse fazer o forno aqui, eu ia dividir, agora eu tenho que respeitar as medidas lá do manual técnico para saber isso, a área de recorte que ele vai ter. Então vamos voltar lá. Ó, a medida de recorte a gente já sabe. Deixa eu pegar a figurinha lá. Aqui, ó. A medida de recorte é 610 por 570, beleza? Daí eu só vou dividir ali certinho. Só que eu preciso considerar para fazer esse recorte a medida de espaço que ele recomenda aqui na altura, que é a distância de 50 milímetros entre o forno e a parte de baixo do cooktop. Para saber a medida do meu cooktop, eu não posso... Como essa figura é apenas uma referência, vejam, a medida do cooktop é referente a produtos da marca Consul e Brastemp. Para demais marcas, consultar seus respectivos manuais. Então, se você vai ter um cooktop de outra marca, precisa consultar isso. Mas para ter certeza que dessa marca é isso aqui mesmo que eu vou utilizar o mesmo modelo, né? Quer dizer, o mesmo modelo de... Quer dizer, modelo não.
a mesma marca, vamos consultar aqui. Departamentos, deixa eu fechar aqui, vem aqui em fornos cooktop. Eu tenho esse forno e esse cooktop aqui em casa. E aí, deixa ele aparecer aqui, esse daqui, o de 4 bocas, já que é uma cozinha pequenininha, é uma área pequenininha, né? Vamos fechar, ele está carregando, fecha aqui essas notificações, esse daqui. Cooktop 4 bocas, Consul Bivolt. Vamos mais abaixo. Ó, novamente, como no forno, tem as medidas aqui de largura. Ó, ele está dizendo aqui sem a caixa, né? Largura, altura, profundidade e o peso. Então a altura aqui está indicando de 8,6. Estão vendo que já está diferente do manual lá. Lá ele está dizendo que é 90. Mas enfim, se tem mais, beleza. Aí eu vou confirmar no manual isso. Manual do cooktop agora. Vamos lá, manual do cooktop. Vamos baixar até chegar na figurinha. E aqui está. Bom, tem várias medidas aqui, mas o que a gente precisa agora saber para o recorte ali do forno são as medidas apenas de profundidade, quer dizer, de altura que tem para baixo ali do cooktop. Aqui ele está sendo indicado nessa figurinha, aqui no cantinho com a letra C. Apesar de estar bem pequenininha a setinha, vamos ver aqui o que diz no C. C. Como tem mais modelos, ó, o CD060, o 75 e o CDD75, o menorzinho lá é esse daqui, ó, o CD060. Aí a medida C, que é de altura, é de 86, então bateu conforme lá na frente, né? Lá só está em centímetros, que é 8,6, e aqui está em milímetros, que é 86. Mas eu vou considerar 90, beleza? 90 para o projeto. 90 não, eu vou considerar a medida certinha, né, conforme o manual. Eu ia colocar um pouquinho a mais, mas não vou não. Ó, para fazer essa medida de recorte aqui na frente, eu tenho que considerar a espessura da pedra. Então eu vou fazer um desenho aqui, que a pedra que vai vir em cima dessa bancada geralmente fica entre 3 e 4 centímetros, mas eu vou colocar aqui 40 milímetros. Aí o meu cooktop vai encostar aqui em cima e daqui para baixo vai ter os 86. Então vamos lá. Daqui para baixo eu vou digitar uma linha com 86, beleza? Então até aqui vem o meu cooktop. A partir daqui eu tenho aquele pelo menos os 50 milímetros, né? Que eu tenho que respeitar, certo? Aí eu vou fazer a medida de recorte então no meu forno a partir dessa linha. Aí eu volto lá para o manual do forno para saber a altura que eu tenho que recortar. A altura aqui é de 610, conforme a figurinha aqui, ó, 610, do recorte frontal. Então vamos lá, mais uma linha a partir daqui de 610. Então vejam que eu tenho já a medida que eu vou fazer o recorte aqui do forno. Mas será que a largura vai dar certo? É isso que eu vou descobrir agora. Ó, vou traçar uma linha aqui no meio da tampa. Agora eu tenho que saber a largura que eu tenho que recortar. A largura, ele está indicando aqui 570, beleza? Então vamos lá. Para dividir o 570, tem que dividir no meio, né? 570 divide por 2 dá 285. Então vamos lá. Uma linha guia de 285 e outra linha guia de 285. Vamos fazer o recorte para ver como que vai ficar ali dentro, para ver se ele não vai bater em nada. E se ele vai ter aquela folguinha que a gente precisa. Ó, beleza, é isso aí, ó. Apaguei as guias, então meu forno vai embutir ali. Eu tenho espaço nas laterais também, que lá no manual ele tinha recomendado de 20 para cada lado, mas eu tenho muito mais do que 20, né? Então essa medida que eu defini inicialmente lá no início do projeto vai dar boa. Então agora, se eu tivesse que alterar alguma coisa, o que eu alteraria, né? Só a medida de largura aqui, mas assim vai bater. Então agora, como eu já tenho essa medida do forno ali, eu até posso fazer um teste nele, ilustrando aqui como se tivesse o forno aqui, tá, gente? Aqui na frente, a partir da tampa, lembra que ele avança 7 centímetros? Então eu vou colocar aqui 7, ó. E internamente, ele tem uma medida de
Internamente ele tem uma medida de... Não lembro a profundidade dele. Tem que ir lá no manual de novo ver esse negócio. Ó, a profundidade interna dele é de 580, sendo 560 a profundidade do forno. Então é 560. Vamos puxar aqui para dentro 560 a partir da tampa. Ó. Aqui 560. Então vejam que aqui atrás ele não está batendo, certo? E aqui na frente, apesar de que a tampa não é bem assim, é só a haste, ó, deixa eu fazer uma edição aqui nessa peça. A tampa dele vem mais ou menos uns, sei lá, vou colocar uns 2 centímetros aqui. Aí depois tem só a espessura dos botões e da haste do puxador, que vem até aqui. Então, deixa eu fazer uma edição que vai ser melhor para você entender o que eu estou falando. Vou editar aqui, é bem rapidinho. Daqui até aqui, aí eu trago até aqui e faço mais um desenho qualquer, só para ilustrar aqui o que a gente precisa deixar para o forno. Ó. Vou botar uma linhazinha aqui inteira, ó. Ela fecha a face. Aí assim, ó, eu tenho isso daqui que é o puxador, essa medida aqui do puxador. Deixa eu apagar aquelas linhazinhas lá debaixo. É isso aí, é mais ou menos assim o forno, né? Apesar de que o puxador é só não é inteiro, né? Mas para a representação aqui vai dar certo. Ó, se eu abrisse a gaveta, vamos pegar essa gavetinha aqui e trazer ela numa linha reta. Aqui em cima, enquadramento de câmera. Ops. Aqui vai dar. Aí eu trago ela numa linha reta, vejam que ela escapa do puxador, ó, tá escapando legal aqui do puxador, ó. Então aquela medida que a gente considerou lá no início, tá batendo exatamente conforme a gente tinha projetado. Para abrir o forno, eu não vou ter problemas, né, porque aqui, nossa, tem muito mais espaço do que o puxador. Então beleza. Aqui dentro, vejam, o forno só não precisa ficar voando aqui, tá, gente? Nossa, eu apaguei ali parte, coisa que não precisava. Mas enfim, deixa eu apagar aqui. O forno precisa encaixar e ficar apoiado em cima de uma base, senão ele pende, né, e fica desnivelado. Então aqui, mas é simples a gente resolver isso, ó. Eu posso fazer o seguinte, ó. Criar uma estrutura de base daqui até aqui, ó, eu poderia fazer com essas sobrinhas também. Vou mostrar como que eu faria. Uma das opções, né? Aí, independente se você vai usar, eu vou baixar aqui 6 milímetros. Como a gente vai usar peças de 6 milímetros, tanto para o fundo dos móveis como para o fundo das gavetas, eu vou fazer com uma pecinha de 6. Aí, não necessariamente eu preciso deixar do tamanho exato do módulo, tá? Eu posso só criar, é só uma base. Ó, fazer essa base aqui, mais ou menos aqui. Aí vem, também trabalho com ripinhas, né? Ó, daqui até lá eu crio uma face. Daqui até lá. Aí eu puxo a espessura. Aí, e como a gente vai ter que fazer isso, já é até bom deixar aqui pronto, que eu já sei que na hora que estiver fabricando lá, quando estiver fazendo as ripas lá de cantoneira, já faz isso daqui também. E faz uma base para apoiar o forno. Ó. Não precisa nem fixar nada, é só encaixar ela aqui dentro. Pelo menos ela fica com a medida, com a mesma altura lá do recorte do forno. Aí quando encaixar, embutir ele aqui, ele vai ter o apoio ali embaixo, não vai ficar voando. Certo? Então é isso. Bom, terminamos aqui. Agora, para concluir essa parte aqui da estrutura, o que a gente tem que fazer? Mais as frentes aqui dessa outra... Eu tinha dito que eu ia primeiro tirar a prova real lá, né? Vamos fazer aqui as frentes da gaveta. 5, 5 e 5. Aqui mais 5. E lá embaixo.
mais 5 também. Ok. Agora eu pego a medida total aqui de altura que eu tenho, que é de 775, e só divido por 2. 775, mas como vai ter duas gavetas, tem uma folguinha entre elas, né? Vou deixar com 5. Menos 5 dá 770. Aí eu divido por 2, dá 385. Então vamos fazer aqui a primeira gaveta, lá de baixo para cima. 385, 385. E faz aqui 385. Puxo a espessura. Crio o grupo. Essa outra gaveta vem aqui para cima e eu só deixo o espacinho de 5 milímetros entre elas. E as partes estruturais e frente de porta, gaveta e forno já estão prontas. Para a gente continuar, e aí eu vou dividindo os vídeos, no próximo a gente faz a parte interna, porque tem que fazer esse canto, tem que fazer as prateleiras, tem que fazer as gavetas. Aí eu já simulo fazendo gavetinhas com porta-trilho telescópico e aqui do lado, como são gavetas maiores, com corrediça oculta. Aí a gente termina também o recorte aqui do forno, do fogão, quer dizer, e encaixa os fundos que vai precisar fazer um ajustezinho nessas duas pontas aqui, por causa do fundo que a gente não considerou lá no início do vídeo. Certo, gente? Nos vemos então no próximo vídeo.